Bom, então assim, hoje nós vamos falar sobre elevações e detalhes construtivos, seguindo a sequência que a gente vem dado, né? Na aula passada nós falamos sobre, a gente tem falado sobre áreas molhadas, então a gente mostrou a planta de pontos hidráulicos, o layout, que é diferente de um layout imobiliário das áreas secas. A gente falou de paginação de piso, depois mostramos também o forro, os pontos elétricos. E aí hoje a gente quer mostrar as elevações e os detalhes construtivos também. Bom, então eu começo mostrando aqui para a gente definir o que são elevações. Então a gente está em desenho 2 e lá em desenho 1, vocês já tiveram o conceito do que são elevações, né? Então, primeira coisa, elevações e vistas são a mesma coisa. Alguém tem alguma outra opinião ou já viu diferentes formas de denominar elevações e vistas? Ou vocês usam também essas duas palavras para a mesma coisa? Porque é comum a gente ver alguns equívocos, né? Às vezes. Então, elevações e vistas são a mesma coisa. O que são, então, nos desenhos de arquitetura? A elevação, ela é a projeção ortográfica de um objeto, né? A gente entende aí um objeto como um volume sobre um plano vertical paralelo a um de seus lados. Então, se a gente olhar aqui esse volume, que no caso desse exemplo é uma casa, ele vai ter 6 faces, né? Porém, 4 no plano vertical. Então, a gente tem aqui, né? Aqui, então, frontal, posterior, lateral direita e lateral esquerda, são as 4 faces, e a projeção, quando eu digo ortográfica, é que eu tenho verdadeira grandeza, e esse plano está num plano paralelo a uma das faces, ou seja, o observador, ele está situado no infinito. Quando fala infinito, é porque não importa se ele está perto ou mais longe, mas ele está num ponto em que o plano é paralelo a esse plano que está sendo representado. E o observador, ele está perpendicular a esse plano, aos planos de projeção. Tá bem, então, mas qual que é a diferença entre corte e elevação? Porque o corte também não é a representação ortográfica em um plano vertical. Então, aqui, ambos são, né, projeções ortográficas de um objeto em um plano vertical. Então, como que a gente pode diferenciar? A gente não quer reforçar muito isso, porque a gente entende que vocês já sabem a diferença entre corte e elevação. Mas para começar a aula, acho que é bom sempre reforçar. E aí, qualquer dúvida, a gente já tira. Bom, no corte, se representa o objeto, que é o volume, tal como seria visto se cortado por um plano, para mostrar a sua configuração interna. Então, assim, é interessante a gente mostrar aquela configuração interna como se a gente estivesse passando um plano de corte. Já na elevação, não. Se representa as arestas visíveis do objeto, desse mesmo objeto, volume, vistas por um observador situado em um ponto paralelo a este. Então, aqui, a gente pode mostrar essas duas diferenças, né, do mesmo objeto sendo cortado e apenas visualizado, né? Visualizado, então, um deles eu corto num plano de corte, mostrar a configuração interna, o outro eu vejo apenas o que é visível, sem cortar, apenas olhando. Bom, então, só para esclarecer, quais seriam as características comuns e quais seriam as diferenças entre a elevação e o corte? Colocar aqui. As características comuns é que ambos indicam as dimensões verticais. Se ele está no plano vertical, é para me mostrar elementos e dimensões verticais. Ambos precisam ser indicados em planta, porque a planta, ela é a nossa referência básica, né? Quando a gente vai ver um projeto, geralmente a primeira coisa que a gente vê é a planta. Então, na elevação, a referência que é indicada na planta são as setas que indicam o sentido para qual o observador está olhando, esse plano que ele está enxergando. E no corte, a referência são linhas que a gente já conhece, a forma de representar o traço, que representa esse plano que está
interceptando o meu volume. Mas então, o que seria de diferente para cada um deles, né? Na elevação, a elevação ela deve mostrar arestas visíveis do volume projetado sobre um plano vertical. Então, vão aparecer vãos de janelas, portas, elementos da fachada, mobiliário, se for a vista interna, revestimentos e detalhes importantes do ambiente. No corte, o corte ele deve permitir representar também paredes, portas, janelas, mas principalmente o foco é visualizar a posição dos elementos estruturais e telhados internamente. Então, no corte, eu consigo visualizar a estrutura, né? Quando eu falo estrutura, não é só o esqueleto, né? O pilar e a viga, mas sim a parte dos fechamentos, a alvenaria, essa cobertura, se ela é uma laje ou se ela é uma cobertura inclinada com telhado, telhas. E o próprio piso, né? Se também é uma laje, um contrapiso, como que é essa fundação, é uma sapata, né? São vigas baldrames. Isso eu vejo no corte. Já na elevação eu não vejo nada que eu preciso cortar para enxergar. Apenas o que é visível externamente falando. Então a referência para se compreender e para representar na elevação é o ponto do observador, onde esse observador está posicionado e para onde ele está olhando. E no corte é o plano de corte, que ele deve ser indicado com precisão na planta, porque se esse plano de corte ele passa num determinado ponto do meu volume, ele é diferente se ele está 50 centímetros mais para frente ou mais para trás. Ele pode estar cortando elementos diferentes da estrutura interna. Já na elevação, desde que eu mostre a posição do usuário para onde ele está olhando, não faz tanta diferença essa precisão, né, do ponto exato, mais para frente ou mais para trás. Então, aqui, a gente trouxe para vocês exemplos de plantas, como que é a indicação em planta. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho dois tipos de representação. Não sei se está um pouco confuso, mas essa planta aqui, essa indicação, tem uma seta escrito F2. Essa F2 seria fachada 2, né? Então, para cada uma, do outro lado, eu poderia ter aqui a F1, a F3. Então, assim, a gente não fica denominando, a gente pode sim chamar de, por exemplo, fachada frontal, fachada lateral, posterior, pode ser assim também, porque a gente sabe que a fachada frontal geralmente é aquela da rua, mas o mais certo é você indicar, porque às vezes, dependendo de uma situação, de um projeto, nem sempre é óbvio, né? O que é lateral direito, o que é lateral esquerdo, o que às vezes tem rua da frente e atrás. Então é interessante nesses casos a gente indicar assim a seta e identificar. Agora, quando é uma elevação interna, isso aqui é uma planta, tá, gente? É uma planta aqui embaixo, e bem aqui eu tenho uma situação de uma cozinha, olha. Um fogão com duas chapas, uma cuba, aqui eu tenho uma geladeira, e aqui tá mostrando que a elevação C tá direcionada para cá. Aqui eu também teria uma elevação depois, era uma sala, olha, poltrona, aqui tem o tapete, e assim tá na planta mostrando qual que é a referência que se tem daquela vista. Já em corte, como eu disse, né, é uma linha de corte, indicando também as setinhas para a gente saber para qual lado que eu tô olhando. Bom, então, para a gente compreender um pouco essa questão de elevações internas e externas. Então, a gente viu que a diferença entre elevações e cortes, que eu acho que está bem claro. E agora, para a gente poder continuar e a gente fazer a nossa atividade e não ter dúvidas daqui para frente, a gente achou interessante trazer essa abordagem de que elevações, esse termo elevações, tradicionalmente, no desenho de arquitetura, ele expressa, né, ele consiste em fachadas. Olha só. Então, vocês aprenderam no semestre passado, na disciplina anterior de desenho, que elevações ou vistas são as vistas externas.
Então, quando a gente pega as projeções no plano vertical, né, não o corte, mas as 4 projeções, se for uma planta quadrada, regular, seriam 4, senão poderiam ser mais, depende, né, da forma, desse volume, desse objeto. Então, tradicionalmente é uma fachada. E o que é a fachada? A fachada a gente desenha no momento do projeto, de desenvolvimento do projeto, em que a gente define o maior número possível de informações, como, por exemplo, revestimentos, né? Mas a gente ainda não tem um nível tão preciso de como essa arquitetura ela acontece lá dentro, né? Então, depois, nos projetos de interiores, a gente começou a usar elevações também para as elevações internas. Qual que seria a diferença? Tecnicamente falando, em termos de representação gráfica, nenhuma. São projeções ortográficas, né? Essas projeções que a gente está vendo no plano vertical, perpendicular, as faces. Porém, às vezes a gente tem objetivos diferentes do que a gente quer representar. Então, assim, por isso que a gente trouxe isso, porque a gente acha que é importante diferenciar o foco e a função de cada tipo de desenho. Então, depende do que a gente quer informar. Então, projetos de interiores, eles costumam ter mais detalhes e eles já estão num nível mais adiantado do projeto. Então, eu já tenho aqueles elementos estruturais definidos. Então, quando eu vou fazer uma elevação interna, não é o meu objetivo mostrar pilar, não é o meu objetivo mostrar que aquela alvenaria é de furos, é de 8 furos, ou de 6 furos, ou como que é a minha fundação, como que é a minha laje, se ela tem 12 centímetros, se ela é dupla. Então, nas fachadas, primeiro que eu já nem tenho isso mostrando, porque não é o objetivo da elevação, né? Apesar que, mesmo sendo vistas, a gente vê o telhado, né? A gente só não vê internamente. E nas vistas interiores, nas vistas internas, às vezes a gente precisa de uns detalhes. São tantas informações, que o desenho pode ficar um pouco poluído, se a gente traz também a informação do corte. Tá? Então, por isso que as vistas internas não costumam informar elementos estruturais, como as paredes, as lajes, fundações, coberturas, porque se entende que essas já tenham sido definido em etapa anterior. Por isso aparecem cortes técnicos e fachadas. Bom, mas por que eu estou falando isso? Isso não é algo que a gente encontra aqui nos livros, né? Então, aqui assim, esse livro está na referência bibliográfica, né? Eu sempre carrego ele aqui comigo. E aqui eles falam de elevações voltadas mais para as fachadas, que é uma coisa que vocês viram no semestre passado e que vocês já conhecem. Aqui na nossa disciplina, a gente vai dar foco, a gente vai exercitar a elevação, o desenho da elevação, mais para elevações internas. E a gente vai continuar no nosso exercício de áreas molhadas. Então, lá no plano de ensino, vocês vão ver que a elevação, ela está dentro do assunto áreas molhadas, mas, na verdade, elevações são representações gráficas para todos os tipos de ambientes, tá? A gente só vai trazer isso didaticamente falando dentro do exercício das áreas molhadas, por quê também? Porque a gente viu, né, na aula passada, retrasada, que as áreas molhadas, elas têm elementos a serem detalhados ainda na fase da obra e que são elementos fixos, que a gente precisa levar para a obra e que são importantes da gente especificar, né? Então, até o próprio revestimento. Eu vou fazer o revestimento, assentar o revestimento durante a obra e eu não posso mudar igual eu posso mudar um móvel, um quadro, né? Então, eu preciso indicar tudo com muita definição, com muita precisão. Então, por isso que a gente focou nas áreas molhadas para a gente desenhar todos os elementos gráficos, tá? As peças gráficas. Então, assim, compreendendo um pouco a questão das elevações internas e as externas. Eu trouxe aqui um exemplo de uma elevação interna. Não sei se dá para ver muito bem, mas essa elevação interna tá vendo que aparece aqui a laje e aparece, inclusive, a alvenaria, que é a parede, e também aparece um contrapiso aqui. Então, ali é uma elevação interna, mas a pessoa optou em representar a vista, ou seja, olha, todas as arestas que são visíveis, com as cotas, porém dentro da estrutura interna.
Pode sim, pode também. Principalmente se eu quero mostrar como que algum elemento é fixo naquela alvenaria, como que às vezes pode ter algum nicho, algum recorte. Então, ele também é usado, apesar de ser chamado de elevação interna, muitas vezes, usualmente, a gente vê sendo um corte, tá? Já a elevação externa é uma fachada, né? Na fachada não tem como eu mostrar essas seções. Bom, então, continuando um pouco essa questão das áreas molhadas, a gente vai tentar mostrar hoje um exemplo. Na verdade, não só um, vários exemplos de como a gente pode representar elevações. E a gente vai mostrar, então, esse primeiro, que é muito parecido com o que a gente está fazendo, que é uma área molhada, um banheiro acessível. E esse banheiro, ele está sendo todo especificado, a gente mostrou, na verdade, esse exemplo na aula passada, em que a gente tem, então, o layout, as especificações de todos os elementos, desde as louças sanitárias, revestimentos. Eu tenho até a paginação de piso nessa mesma planta. Aqui optou-se em integrar todas as informações, por ser pequeno, por ter uma legenda, né, bem clara. E o que aparece de novo agora para a gente são essas 4 setinhas que são muito importantes, que a gente indica, então, a vista 1 seria olhando-se desse ponto para essa parede dos lavatórios. A vista 2 seria aqui do centro, olhando para essa parede onde eu vou enxergar a bacia sanitária. Eu vejo que tem uma barra, como será, em que altura será que isso está? Em planta não tem como eu ver. Eu vejo isso sendo cortado, né? Mesmo não sendo corte, quando eu projeto nesse plano vertical, eu vou ver essa bancada encostada aqui na parede. E aqui eu vejo, olha só, retangular, né? Se a gente olha o que é um dispenser de papel toalha. Como que eu vou saber em que altura que isso está? Né? Então, aí eu vou para as elevações. Então, aqui seria a elevação 3, que eu vejo uma janela, e a elevação 4 eu vejo a porta. Vamos ver como é que isso se deu? Então, olha só. O que vocês podem observar nesses 4 desenhos? Eles estão denominados como elevação, mas eles cortaram, né, as paredes. Então, na elevação 1, eles cortaram dos 2 lados, eu tenho a porta aqui sendo representada, do outro lado a parede. Na elevação 2, eu já não tenho uma das portas, eu acredito que é porque é uma das paredes, desculpa. Eu acredito que é porque, como não tem porta-janela, ele já representou internamente, e aqui já tem, né, na verdade, ele é um duto, então ele tem uma veneziana, então mostrou-se. E aqui nessa outra, olha aqui essa veneziana, aqui eu tô olhando de frente, então eu consigo enxergar o desenho em todas as dimensões. Quando eu vejo de frente, quando eu vejo de lado, quando eu corto, né? E aqui eu já tenho esse desenho olhando de frente para a porta. Então, esses círculos com essas letras em azul, ele é uma maneira de representar, identificar todos os ambientes que, nesse caso, para não ficar muito pequeno, eu coloquei num outro slide, tá? Nesse aqui. A gente viu na aula passada, acho que hoje não é tanto foco ler o que é cada coisa, mas sim mostrar os tipos de desenhos. Então, esse aqui a gente vê que tem o contrapiso, né? Aqui. E aqui ele não deu muita importância para a laje. Então, significa assim que a laje é o que tem lá, que já foi construído, ou que o projeto arquitetônico já contemplou num corte mais técnico. Esse é focado no detalhamento das áreas molhadas, tá? Então, eu vou passar um pouco essa questão da legenda, acho que a gente não precisa ler isso, são aquelas mesmas coisas que a gente viu na aula passada, que inclusive vocês já desenharam em planta, né? Então, certamente vocês já têm uma legenda também. A gente ainda não olhou, tá, gente, o que vocês entregaram, porque ainda não deu tempo. Bom, então assim, o que a gente pode falar sobre a representação gráfica de uma elevação? Para isso ficar bem claro, e todas as vezes que vocês forem fazer uma elevação, vocês podem consultar esse material. Então, se são vistas, então a gente não tem elementos em corte, portanto, não há traço grosso.
Quando eu digo que não há traço grosso, gente, não quer dizer que eu não tenha hierarquia de traços e que eu não vou ter um elemento mais grosso, né? Não, aquele traço mais grosso que a gente costuma usar para parede, esse grosso, tipo um 04, né? Que a gente costuma falar lá na computação gráfica, ou então mesmo do grafite, um 07, ele não vai ter. Porque senão ele vai ficar confuso, ele vai ficar pesado, ele vai me passar a impressão de que eu estou vendo aquilo, tá? Apesar que às vezes, quando a gente vê né, a gente projeta num plano vertical em que esses dois planos laterais também têm elementos, por mais que eu esteja fazendo uma vista, às vezes a gente acaba mostrando esses elementos interceptados e às vezes a gente faz aí um elemento mais grosso, tá? Então, por isso que a gente mostrou que isso pode ser em vista e em corte, porque às vezes, dependendo da pessoa que tá, o profissional, às vezes ele prefere logo passar um corte, tá bom? Essa é uma outra diferença entre fachadas e vistas internas. Na fachada, como o observador está do lado externo, ele só vê essa face de frente a ele. E geralmente nas laterais ele não tem nada, é livre. E nas faces, nas vistas internas, geralmente ele está rodeado por planos verticais. Então, por qualquer direção que ele olhe perpendicularmente, ele vai ter. Então, às vezes, há essa intersecção, tá? Que eu vou mostrar aqui. Então, o que seria a hierarquia de traços, né? Para que serve? O que vai representar? Vai representar a distância em que os elementos representados se encontram em relação ao observador. Então, quanto mais perto está aquele elemento, mais grosso é o traço. E quanto mais longe, mais fininho. Tá? Então, isso é muito importante, gente. Quando vocês desenharam as rampas, as escadas e até mesmo as coberturas, a gente enfocou muito isso. A gente deu essa ênfase na correção de que aquele primeiro lance da rampa, por exemplo, ele tinha que ter um traço mais grosso do que o segundo e do que o terceiro. E ainda assim, eu tinha, às vezes, o muro lá atrás, então que seria representado numa linha bem fininha. Então, é importante a hierarquia de traços. E, basicamente, haverão, no mínimo, 3 espessuras. Mas em vistas, dependendo da profundidade que eu tenho, de vários tipos de elementos representados, eu vou ter bem mais, tá? E é importante a gente diferenciar esses traços, tá? Vai ter vezes que eu vou ter mais de 5, tá? Que eu vou ter um bem fininho, aí eu vou ter um que tá mais longe, o outro tá longe, mas ainda tem várias coisas na frente, né? Então, cada plano, né, eu vou representar com uma espessura, praticamente. E, por regra, as cotas nas elevações são apenas cotas de alturas, dimensões verticais, podendo haver exceções, caso se considere necessário informar uma dimensão horizontal. Olha, isso aqui é uma afirmação nossa, que a gente achou interessante trazer para vocês. Aqui nas fontes, né, geralmente a regra é que fachada primeiro a gente não cota, certo? Fachada a gente não cota porque as cotas a gente vai achar lá no corte, das mesmas coisas. Então, é muito mais para especificar material. Mas, nas vistas internas, a gente cota sim. E eu diria também que eu não acho errado cotar a fachada. Só é desnecessário na maioria dos casos. Mas se um dia você estiver detalhando uma fachada, então você pode facilitar para aquele que vai usar aquele desenho, seja uma pessoa que vai revestir, seja uma pessoa que vai orçar um revestimento, ou que vai instalar algum elemento, como por exemplo brise, uma marquise ou enfim, como é que chama aqueles que a gente instala para tipo brise também, mas que a gente pode abrir e fechar, né? Então, se quiser colocar uma cota, não acho que seja errado, né? Mas a maioria das vezes é desnecessário e a gente realmente, tradicionalmente, não é convencional. Mas, outra coisa em relação às dimensões horizontais. É considerado errado cotar horizontalmente porque você vai ver a cota na planta. Se você, lá na sua prática profissional, for fazer um desenho específico de um detalhe para uma empresa X que vai executar aquilo, ou que está ainda em fase de orçamento, e você quer facilitar, às vezes, a leitura e a compreensão,
não vejo problemas, tá? Porque às vezes em uma só peça gráfica você já vê logo a distância horizontal que tem, tá? Então a gente abriu parênteses para essa observação, mas é importante que vocês saibam, né? É diferente, então, vocês estarem sendo avaliados, por exemplo, sei lá, numa prova, num concurso, ou fazendo um trabalho básico, tradicional, e nas práticas, né, profissionais aí de cada escritório. Então, sobre regras de representação gráfica. Também, a gente questionou aqui, para a gente discutir, o que é mais interessante, então, quando for fazer vistas internas? Porque fachada a gente já viu que são externas e pronto. Mas e quando são elevações internas? O que seria mais interessante, então? Vistas ou cortes? Essa resposta, ela vai depender muito do que se pretende informar. Então, ambas são possíveis, ambas podem ser utilizadas. Eu só chamo atenção um pouco para a gente tomar um pouco de cuidado com a denominação que a gente vai dar. O que a gente vê, se vocês digitarem aí no Google, ou então se vocês derem uma olhada em projetos aí nos escritórios, é muito comum a gente ver elevações que são representações de cortes. Então, seria interessante a gente prestar atenção nisso. Eu posso usar tanto o corte quanto a elevação, mas se eu usar o corte, que eu use essa estratégia na planta, de passar a linha de corte, e que eu use, de fato, então, isso aqui seria um corte, certo? E se eu optar em fazer elevações, aí tudo bem, eu chamo de elevação, e aí a indicação seria a setinha, sem linha de corte, tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, por exemplo, assim, eu vou fazer uma elevação interna, mas eu quero mostrar como que é a alvenaria, porque eu vou fazer um nicho, e esse nicho tem um recorte na alvenaria. Então, quando eu passei o corte lá na minha fase de projeto, eu não tinha esse detalhe ainda, porque eu evoluí depois com a parte de interiores. Então, eu vou passar um corte agora, que vai mostrar tudo que uma vista mostra também. E ainda por cima eu mostro o meu forro. Eu vou ter, vamos supor que eu estou fazendo um escritório num edifício comercial e eu quero fazer um piso elevado. Não sei se vocês conhecem, são pisos que são colocados sobrepostos nos contrapisos, né, nas lajes. Então, eu posso, sim, mostrar um corte. Mas, então, eu chamo corte de corte e eu uso a representação das paredes como num corte, tá? Agora, sim, se as informações a serem transmitidas são visíveis entre as paredes, olha, eu tenho aqui uma sala e o que eu vou mostrar é o mobiliário, é o próprio revestimento, e eu vou só mostrar as arestas das paredes para dentro e entre o contrapiso e a face interior da laje. Ok, eu vou mostrar só uma vista, porque aí eu vou ficar puxando um monte de linha para mostrar o que é cada coisa, quanto menos informação, melhor, né? Fica claro isso? Então, assim, esse era para ter parecido primeiro, né? É comum a dúvida sobre qual tipo de desenho deve ser utilizado nas vistas internas. Então, é isso que eu expliquei. Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de vista mesmo, de uma elevação interna em que optou-se em representar as elevações apenas dentro das arestas visíveis. Então, eu não estou passando corte. Se eu quiser enxergar como que se dá essa estrutura internamente, eu vou lá no corte dessa planta, porque com certeza, para a pessoa ter chegado nesse tipo de projeto, que é um projeto de interiores, ele já tem um projeto de arquitetura, tá? E às vezes, quando ele vai fazer só um projeto de arquitetura, vamos supor que você tenha sido contratado para fazer um projeto de arquitetura, em que nem foi você que fez um projeto de arquitetura de interiores, em que nem tenha sido você o autor do projeto de arquitetura e também não é uma reforma da arquitetura. Então, de repente, você nem precisa ir lá ver qual que é o tipo de alvenaria, qual que é o tipo de laje, de fundação. Não é o caso, não é isso que importa, e você vai direto nos elementos e na proposta que você está intervindo. É naquele nível de projeto, naquele tipo de projeto, tá? Lembrando que a arquitetura é muito abrangente, tá? A gente faz projeto de arquitetura do edifício, faz projeto de urbanismo, né, da escala urbana, e faz de interiores, faz do objeto, faz do paisagismo, cada um tem as suas peculiaridades.
Bom, gente, e outra coisa que dá para observar nesse desenho é que ele é um desenho humanizado, tá? É obrigatório fazer desenho humanizado? Não, não é obrigatório. Aí também vai de como é como que você quer estabelecer o seu padrão de escritório seu, né, de apresentação, como que você quer, porque assim, venhamos e convenhamos que você ter um pouco de cor, uma escala humana aqui, né, contrastes para diferenciar os diferentes objetos e objetos que não são necessariamente projetados, mas que vão te ajudar a passar uma ideia de como esse ambiente vai ser, ajuda. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui alguns tipos de elevações, alguns mais técnicos, outros humanizados, outros intermediários, em que eu tenho um desenho técnico, porém com a chura, que vai representar com mais fidelidade o que representa aquele material. E aí, tanto aqui no nosso exercício prático, vocês vão ter uma certa liberdade de usar uma técnica, tá? De desenho à mão, né? Porque o nosso é tudo à mão, para usar um pouco de cor ou achuras, ou não. Lembrando que, claro, que eu vou explicar isso mais para frente, a gente vai usar o desenho técnico, mas ele pode vir com um pouco de toque artístico, digamos assim. No caso das elevações. Olha só, aqui eu já tenho um exemplo de tanto esse quanto esse são exemplos de vistas. Vocês estão vendo que aqui, ó, bem aqui no canto superior direito, eu tenho a planta. É uma planta bem técnica, bem básica, não tem objetivo de mostrar almofadinha, abajurzinho, tapetinho. É o que a pessoa precisa compreender, que vai ter um espaço de tantos centímetros, que vai ter um móvel ocupando tal dimensão. E aí eu tenho essa indicação das setas, tá vendo que essas setinhas em azul A, eu vejo essa parede. O que eu enxergo se meu observador estiver aqui olhando para cá? Eu vou observar aqui, ó, vista A, eu vejo a cama, esse armário aqui, agora na vista, que eu consigo ver que tem um armário suspenso sobre a cama. Aqui, isso teria que aparecer como uma projeção, né, gente? Até dá a impressão de ser só um elemento mesmo da colcha, né? Do edredom, mas não é. Teria que ser uma projeção para mostrar que ele é suspenso. Tá? Aqui, olha, tá vendo que aqui eu não tenho praticamente nenhum móvel, mas quando eu olho na vista eu vejo que tem um espelho no revestimento da parede, tá? Então eu vejo tudo o que acontece. Já na vista B, que é o lado oposto, eu vejo uma estante, que tem um painel de TV, aí bem aqui, ó, eu vejo a porta de um lado, aqui a porta, né? E aqui desse lado eu tenho um móvelzinho que tem uma almofadinha, e aqui a pessoa especifica tudo. Então, tanto esta quanto esta anterior são elevações. Eu não mostro a estrutura interna, eu não vejo nada em corte da estrutura arquitetônica, estrutural do edifício. Só que essa daqui é mais humanizada e essa aqui é mais técnica. Qual delas está certa e qual delas está errada? Nenhuma está certa ou errada. Vai do objetivo e também do objetivo daquele projeto, do que foi combinado em contrato, de quem são as pessoas que vão trabalhar em conjunto, em parceria, né, multidisciplinar, acaba sendo, porque geralmente você passa isso para o marceneiro, para o eletricista, se tiver iluminação, para a pessoa que vai, né, não sei, existem vários profissionais aí envolvidos, sei lá, se tiver um papel de parede, como é o caso aqui, e se é só para você mostrar para o cliente, para ele entender e até mesmo aprovar, né, o seu trabalho. E às vezes pode utilizar as duas, né? Porque essa técnica tem mais essa especificação dos materiais, né? E lá já é mais a utilização de cores, né? Textura. Acredito que seja mais para o cliente, mas é importante também, né, ter essa especificação. Então, às vezes pode até utilizar as duas, né? Acaba que a humanizada, ela é um pouco substituída também as perspectivas. Hoje em dia já está mais fácil, né? Assim, hoje tem bastante ferramenta nesse sentido, né? Que dá essa ideia também dessas vistas, mas
aliado as duas também pode acontecer, né? Porque essa a gente tem uma ideia, né, dessas cores, né? A gente consegue ver a composição mais real. E na outra acaba, como você colocou bem, a questão de ser uma planta mais técnica, né? Então, ela traz uma especificação maior, né? De cada mobiliário. Exatamente isso, gente. Vocês vão avaliar. Aqui a gente vai estipular para facilitar, né? Senão vocês vão ficar em dúvida. Mas vocês, na prática profissional de vocês, eu falo profissional já, né? Porque daqui para frente a gente vai sempre focar. Já a gente está no processo e o nosso objetivo final é a formação, né? Então, na prática profissional de vocês, geralmente, eu vou falar assim por mim, geralmente a gente faz os dois. Só que assim, agora a gente está ainda fazendo todo o desenho manual. Então, é complicado a gente pedir para vocês os dois, né? Mas quem usa SketchUp, quem usa computação gráfica, depois que faz o 3D, você colocar as vistas ortogonais, não é isso que vai dificultar, tá? E nada impede de você ter um desenho como esse, cotado, ou com as linhas de chamada. Às vezes eles importam, né, a imagem para o CAD e finaliza, ou então até mesmo para o Photoshop ou para o PowerPoint e termina de especificar. E o que é bem comum é a gente fazer isso. Olha, eu tenho uma base, agora eu vou salvar esse aqui, que eu vou mandar para o meu cliente, vou dar uma enfeitada, né? Porque eu não precisava colocar a plantinha, eu não precisava colocar essa luva aqui de pegar panela quente, né? Até, olha, bandeja com uísque, livros, né? Então, isso é para o cliente, a gente vê que é para ele visualizar. A gente, quando vai fazer um projeto de interiores, a gente tenta captar o perfil do cliente e agradar, né? Atender as necessidades. Então, assim, ele vai conseguir visualizar as preferências dele, o que ele pediu. Já que não tem por que eu colocar isso para o marceneiro. Às vezes ele vai confundir, achar que é alguma coisa que ele precisa colocar, e não é. E aí isso pode trazer uma confusão. Por que eu vou colocar, se uma coisa para o marceneiro, por exemplo, eu vou colocar só o que é de marcenaria. Não vou colocar os quadros, muito menos as almofadas, entende? Então aí eu tenho. Só que às vezes a gente coloca porque facilita, né? Por exemplo, eu tenho um retângulo. O que é esse retângulo? É uma almofada? Então, ou eu deixo algo humanizado para mostrar que ou às vezes eu tiro. Porque um retângulo, ele vai achar que é uma cabeceira que ele tem que fazer de marcenaria, e não que é uma almofada. Então, esse tipo de dúvidas a gente não pode deixar. Bom, aqui já é um exemplo de uma vista. Tá vendo bem? Ó, eu tirei isso, tá, gente? Não é projeto meu. Então, eu tirei isso e ele tá denominado como vista 1. Olha aqui a planta, bem aqui eu tenho... Isso é um detalhe, por isso que a gente fala que são... As vistas, elas vêm no momento posterior do projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura já foi aprovado, e agora a gente está na fase de especificar. Então, ele pegou um trecho lá da planta, no caso aqui é uma cozinha, até tirei desse arquiteto aqui, vocês podem dar uma olhadinha, tem bastante detalhes. Gebofo Arquitetura, né? E aqui, então, foi retirada uma bancada para detalhar. Eu detalho tudo, olha, até o fogão. Por que eu preciso detalhar o fogão se o fogão eu compro pronto? E a bancada vai ser recortada, né? Então, eu preciso detalhar cada coisa, o tamanho dos lavatórios, onde que é a área molhada. E aí, eu venho com essa indicação aqui, ó, vista 1, porque eu tô olhando desse ponto para cá, olhando de frente aí para essa janela e para essa bancada. Só que aqui ele quis mostrar o corte, que aparecem as paredes, talvez porque quer mostrar aqui que depois da laje eu tenho esse forro de gesso, aí eu tenho uma viga de madeira, né? Então, porque às vezes ele pode mostrar só as arestas internas e ficar uma dúvida, né? Se aquilo é do forro para dentro, se é da laje para baixo. Tá? Então, foi mostrado. Mas, como a gente disse, é opcional. Eu só diria que talvez fosse mais interessante passar um corte e falar que chama corte, tá? Observem que aqui eu tenho informações principalmente do mobiliário, mas também dos eletrodomésticos, do revestimento. Eu tenho tudo, tá? É possível que eu faça dessa vista, eu poderia dividir ela em 3. Uma só para revestimento, uma só para marcenaria e uma só para os pontos de elétrica, de instalações de eletrodomésticos, tá? Mas é um exemplo bacana aí mostrando para vocês que elevações não é um assunto específico de áreas molhadas, né? A gente mostrou aqui um exemplo de um dormitório, aqui de uma sala,
Esse outro aqui também que eu mostrei era tipo uma espécie de um bar, né? Um lugar que tem balcão, que tem atendimento, um café, alguma coisa assim. E aqui eu tenho agora um exemplo de áreas molhadas, que é o que a gente vai trabalhar. Esse banheiro aqui é a planta, né? Que é um banheiro coletivo. Observa como a representação gráfica é boa, mas é diferente desse outro, tá? Então, quando a gente dá aquela humanizada, não sei vocês, mas a gente bate o olho e tem uma facilidade maior em distinguir o que é o elemento estrutural de alvenaria, arquitetura, e o que são elementos mobiliários, né? Ou revestimentos de interiores. E aqui já existe uma hierarquia de traços, mas ela é mais sutil. A gente vê que a parede está mais grossa. E aqui, gente, eu sei que não vai dar para vocês lerem tudo, eu acredito, porque não é tanto o objetivo. Depois a gente vai deixar o arquivo, vocês podem dar um zoom por curiosidade, né? É muito interessante essa maneira aqui, ó, de especificar, também faz parte da representação gráfica, especificar piso, parede, teto e rodapé, que a gente mostrou, né, na aula passada sobre a paginação de pisos. Então, essa planta aqui, ela mostra, olha as 4 setinhas aqui. Ao mesmo tempo, ela mostra aqui, ó, um detalhe, tá, da soleira. Então, olha aqui, ó, detalhe 1, a porta de madeira. Então, isso aqui, gente. Então, por exemplo, isso aqui está numa escala 1:25, essa planta. Aqui já está na escala 1:5. Olha a porta, certinho, o que é o batente, o alisar, onde que essa folha fica, se ela fica no meio, se ela fica em uma das faces, né, as distâncias que tem. E aqui, ó, esse SO01 é o detalhe da soleira, que numa escala 1:5 também, como que é esse encaixe dessa peça de pedra no contrapiso. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Mas também não é tanto objetivo nosso aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar melhor. O texto acho que não fica tão claro. Deixa eu pôr mais para cá. E aqui da soleira, tá? Então, aparece aqui o nível do banheiro, o nível do outro ambiente, ou seja, do banheiro é um pouco mais baixo. E aqui aparece o que é a laje, o que é o contrapiso. E aqui, ó, soleira em granito preto São Gabriel, que é essa parte achurada aqui, que tem a dimensão dela, inclusive a espessura, tá? Então, seria isso aí. Um detalhe, tá? Já um exemplo de detalhe. Mas vamos voltar para elevações, que seriam essas setas indicando que a elevação 1 eu vejo essa parede, basicamente eu vou ver um corte, né? A seção da bancada e o mictório. Aí já na parede 2 eu vejo todo o lavatório de frente. Na parede 3 eu vou ver a lateral das bacias sanitárias. E na parede 4 eu vejo os mictórios e as bacias sanitárias de frente. Vamos ver como é que vai ficar? Aqui, ó. A vista 1 eu vejo aquela parede lateral, eu vejo os revestimentos. Olha aqui a indicação de onde que começa. Olha só, isso aqui, tá escrito vista 1, mas é daquela maneira que eu expliquei para vocês. A pessoa optou em colocar logo um corte, mas sem dar muita importância. Se é uma laje, se é que tipo de parede que é, não é esse o foco. Mas ela representou assim como sendo um corte e chamou de vista. Mas mostrou aqui o forro, mostrou o revestimento, onde que ele está começando. Então, depois que ele passa a altura do forro, ele vai começar no forro, a primeira peça, e dali em diante ele vem para baixo e para a direita. E vai especificando também o que é cada elemento, tá? Que eu não vou ler aqui. Bem aqui, ele viu essa bancada em corte e resolveu ampliar esse desenho, olha só. É o detalhe da bancada, bem aqui, uma dessas chamadas mostra, que ele chamou de BA01, que é um detalhe da bancada. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que vocês vão precisar disso também. Tá vendo aqui a parede em corte, porque não é meu foco detalhar a parede, a alvenaria em si, né? Mas é entender que ele vai estar engastado na parede. Essa peça aqui chama frontão, ó, ou frontão que eu vejo em corte aqui,
e na lateral também eu vejo. E aqui chama saia, tá? Que é essa frente, geralmente ela serve para esconder o sifão. Tradicionalmente, aqui a gente tem uma bacia, um lavatório de apoio, lembra? Que a gente mostrou os tipos, mas geralmente elas são de embutir ou de sobrepor, então a saia tem esse objetivo de esconder o lavatório ou até mesmo o sifão. Geralmente vem na mesma prancha, tá? Eu já puxo aqui aonde eu estou mostrando essa bacia e já puxo uma ampliação disso, um detalhe, onde eu consigo dar mais informação, principalmente cotas, tá? E geralmente eu tenho as vistas, olha, eu intercepto, né? Eu interrompo, desculpa, a minha vista. Por isso que eles chamam de vista também, que não é o objetivo passar um corte de toda a edificação, só mesmo dessa área. Olha aqui mostrando também aonde começa a primeira peça. Observem que aqui foi puxado também um círculo, identificando esse 4, que é um detalhe de forro, que é uma coisa que a gente não vai ver hoje, né? Não é o nosso detalhe da aula de hoje. Mas tudo pode estar especificado na vista, nas elevações. E também em planta. Bom, então continuando as vistas, aquelas vistas que a gente viu, tá? Aqui tem aquele forro que eu falei 4, ó, como que é o encontro da parede com a chapa do gesso acartonado, né? Aquela tabieira, né? Que é uma tabieira metálica, para não encontrar o forro diretamente na parede. Então, é isso, tá? Sobre essa elevação aqui desse ambiente. Vocês podem usar como referência, olha, aparece o nível, que é aquele símbolo de nível em vista, esse símbolo da porta de giro, que mostra aonde a parte que é o cano... Que abre, né? O sentido, o movimento, né? O movimento que abre, exatamente. Então, a gente vê onde está a trinca, é onde abre. E o lado aberto da seta é onde onde ficam as ferragens, né, a dobradiça. Simone, agora surge uma dúvida assim, porque a gente vê tantas formas de estar representando. O nível, ele colocou porque, na verdade, apesar de ter chamado de vista, ele está fazendo meio que um corte. Não chega a ser um corte detalhado. Porque, geralmente, vista, elevação não vai ter, né? O nível. Foi o que a gente falou. Foi o que a gente falou, né, Flávia? Que a gente está mostrando os diferentes tipos de representação. E a gente está dizendo que também é certo mostrar o corte, mas a gente está chamando a atenção que eles estão chamando muitos cortes de vista, né? Exatamente. Isso, para não ficar confuso para eles depois. Então, o nível só aparece porque, na verdade, ele fez um corte e chamou de vista. Só que se fosse uma vista mesmo, a elevação não teria, né? A indicação de nível, né? Exato. E aí, algumas pessoas também se desprendem um pouco da representação, das técnicas, das regras de representação gráfica, foi o que eu falei lá das cotas, né? A gente não cota nada horizontal em vistas, em cortes. Às vezes a pessoa foge um pouco disso, porque ela quer facilitar. Vamos supor, ela está fazendo a vista, mas ela quis reforçar e colocar o nível aí. Né? Então, assim, então é melhor ela passar um corte, né? E chamar de corte. Isso que a gente queria chamar a atenção para vocês. Então, a gente espera que não fique confuso, porque também a gente podia passar batido, simplesmente mostrar elevações, e só elevações, que mostram só as arestas, mas vocês vão acabar vendo isso muito e talvez ficando com dúvida. E na hora de escolher o que deve ser feito, também podem ficar com dúvida. Então, a gente já adianta aqui que sim, vocês podem passar tanto o corte quanto a vista. Se for a vista, chama de vista. Se for corte, chama de corte. Tentem analisar o que vai ser mais interessante para aquele caso. Então, semestre que vem, não, no outro, no quarto semestre, vocês vão fazer arquitetura de interiores. E vocês vão fazer essas elevações, principalmente dos ambientes mais secos mesmo. E o professor vai estipular se é para vocês passarem corte, e às vezes a gente passa os dois, igual a Flávia falou. Às vezes eu deixo o corte mais técnico, depois passo uma elevação mais humanizada, às vezes eu passo o corte num plano que eu quero mostrar um elemento, né, que tem mais informação, e no outro, por exemplo, essa parede aqui, ó,
Deixa eu ver o anterior também. Essas duas paredes menores, elas têm menos informação, né? Basicamente é o revestimento, mas aí eles não deixaram de colocar a seção do que é visto de lado. Aqui também é a mesma coisa nessa parede da porta. Então, aqui poderia ser, de repente, uma vista, aqui talvez um corte, ou padronizar, tá? Existem aí várias maneiras. Bom, esse aqui, gente, eu só trouxe, eu sei que o desenho não tá com uma nitidez muito boa, mas para a gente ver como isso apareceria, por exemplo, numa prancha em que eu tenho planta, ó. Vocês estão vendo meu mouse? Dá para Sim, ver? sim. Tá, aqui é planta, igual vocês fizeram. Tem cotas, tem linhas de chamada, tá em vermelho para diferenciar, e tem aqui as setinhas, né? Então aqui ele colocou 4 setas, ou seja, era para ser 4 faces, mas por que que tem 5 então? Porque ele diferenciou, ele diferenciou o que é esses dois aqui, ó. O que eu vejo de Ele janela. colocou mais uma vista dentro do box, né? Fora do box e dentro do box. Então, que seria a elevação 6, né? Que ele chama, isso, aqui. Isso, Então, aqui é fora do box, eu viria o vidro e ele optou em não mostrar o nicho, que tem um nicho lá dentro, mas ele achou que ia ficar muito carregado e realmente fica confuso. E aí ele veio aqui e trouxe uma vista só do que é lá dentro. Aí sim, ele consegue mostrar o revestimento, começando aqui embaixo, um recorte na alvenaria, e os outros são que as setas estão indicando, tá? De frente para o chuveiro e para a bacia para o lavatório, de frente para a porta. Eu tenho um revestimento somente na área dentro do box e aqui um rodapé. E aqui eu tenho já também olhando para essa janela, né? Eu vejo o lavatório de lado e a bacia sanitária. É uma vista que pouco representa, mas precisa mostrar. Poucas informações tem, mas precisa mostrar. Então, só um exemplo mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo, de como vai ficar. E aí, aqui, a gente reforça isso que a gente tem falado, que a gente optou em não omitir, não passar batido, que é isso. Ele está chamando de elevação uma coisa que, na verdade, é um corte, certo? O que está sendo muito comum, que é o que a gente está vendo até mais do que a elevação sendo chamada de elevação. Tá. Bom, aqui, gente, vamos mostrar algumas, falando agora de áreas molhadas mesmo, alguns tipos de desenhos, como a gente já começou a falar, alguns mais humanizados, como é o caso, mas observa que aqui é um desenho técnico humanizado. Ele tem cotas, ele tem linhas de chamadas com especificações, e ele tem também esses círculos que mostram detalhes. Tá? Então, e aqui eu vejo, aqui, ó, o banheiro. Aqui nesse slide não tá a planta de layout, tá só o piso. Como é um piso que ele não tem tanta troca e tanta informação, eles fizeram uma escala de 1 para 100 mesmo, mostrando o que é o piso. E aqui tem uma ampliação de um trecho. Que aí sim pode mostrar, olha, tem uma pastilha de vidro fazendo uma moldura, que ocupa, né, quanto aqui? 5 centímetros, que é a pastilha, mas são 2 fileiras, então 10 centímetros, tá? Mostrando que o piso tem 50 centímetros. E aqui a pia tem o mesmo detalhe do piso. Então, ela mostrou esse mesmo círculo agora em vista, puxando aqui que tem também essa faixa, igual tem no piso, formando uma moldura. Já nas outras vistas, mostra o que é o revestimento até meia altura, na outra altura, certamente, uma pintura, janela e porta. Então, é um desenho, digamos assim, meio termo entre algo técnico, que não é tão técnico, não tem tantas informações, mas não é também tão humanizado. Aqui um outro exemplo de um desenho que é técnico, porém com achuras que tentam. Por que eu falo que ele é técnico? Porque ele tem bastante especificação, cotas, tem aqui, ó, indicando a vista 1 de frente para o vaso, é essa. Então, ele optou em mostrar a alvenaria também, tá? É que fala o que é papeleira, o que é um gabinete, tá? Um armáriozinho, que é olhando de frente para o armáriozinho, é isso aqui.
Bem aqui ele puxa, olha, os detalhes, detalhe 2, detalhe 3, detalhe 4, e ele tem isso aqui, tá? Mostrando o que, que é do rasgo, do frontão, da bancada e marcenaria. Tá? Então a gente vê que ele é técnico, mas ele tenta trazer uma representação bem fiel dos materiais e dar esse contraste para a visualização ficar mais fácil. É um exemplo dessa arquiteta, Isabela Fraia. Se vocês quiserem olhar, também vi bastante material do escritório dela. Só para a gente trazer alguns exemplos práticos. Olha aqui, desenhos à mão e desenhos mais artísticos, né? Mais humanizados mesmo, que não deixam de ter as especificações e as cotas, tá? Então, tá vendo aqui a elevação? Ó, a elevação é só a vista interna das arestas visíveis, nada de parede, de laje e de contrapiso. Aqui são exemplos, tá, gente? Acho que não é tanta questão da gente mostrar aqui agora o projeto, mas tipos de representação gráfica. Se vocês quiserem, no desenho de vocês, a gente vai focar mais no desenho técnico, mas foi o que eu falei, se quiserem trazer uma representação de material, podem. Outro exemplo de um desenho mais humanizado. E aqui, né, pode ser, então, humanizado, com cor, só preto e branco. Né? Então, a planta e a vista. Planta aqui, vista aqui. Aqui de um exemplo de uma área seca, né? Ou seja, eu não tenho revestimentos, mas eu tenho mobiliário, e isso também pode ser representado em elevação. Então, só para vocês verem também que são feitos para todos os ambientes, com o objetivo de representar e demonstrar informações que não são visíveis em planta. Para projetos de arquitetura, geralmente os códigos técnicos são suficientes, porém, para projetos de interiores, todas as paredes são planos a serem desenhados, para informar os materiais de acabamento, mobiliário, iluminação, etc. Tudo bem? Aqui, um exemplo de uma planta, de uma vista técnica e de uma vista humanizada. Lembrando que, na técnica, a pessoa usou basicamente sem cor, só a iluminação que ela quis representar, mas vocês podem perceber que removeu cortina, vasos com planta, o próprio guarda-corpo não tem o ornamento, apenas mostrando que há a altura exigida, né, na NBR, mas não o desenho do adorno, muito menos também a questão aí do mobiliário também foi removido, tá? E aí, na vista humanizada, já consegue mostrar todos os elementos de uma maneira que não polua, né? Porque aqui eu já não tenho muitas linhas de chamadas. Aqui mais um exemplo de elevação. A pessoa colocou a parede em corte, mas o piso e o teto não. E assim, são elevações do mesmo lugar, né, que é a elevação que foi chamada de elevação 4, de uma suíte, aqui com a porta do armário fechada, né, e aqui aberta. Então, para mostrar as divisões, né, das prateleiras, e aqui já não, para mostrar o acabamento que será visto, o acabamento final. Bom, aqui a gente quis mostrar alguns detalhes executivos. Depois de fazer as elevações, a gente faz os detalhes executivos. Geralmente a gente escolhe o que vai detalhar baseado no que precisa, né? O que a planta e a elevação não foram suficientes para demonstrar, para execução. Então, áreas molhadas, geralmente a gente precisa demonstrar aí a bancada. Aqui um exemplo, tá? Da bancada, aqui a alvenaria geralmente ela vem com essa achura diagonal, a bancada geralmente tem uma achura muito parecida com o do concreto, mais juntinho, e mostrando o que é cada coisa. E aí, lembrando, isso aqui em planta, ó, esse aqui é um corte passando aqui, tá? Olhando para lá. Então, eu tenho a parede aqui, a bancada e o lavatório, tá? E aí, o
Que mais? Aqui a gente, mais ainda falando de detalhe de banheiro, olha só, esse desenho aqui a gente trouxe porque ele mostra bem o que é um frontão. Olha aqui o frontão, essa parte rosa, pink, é o que protege a alvenaria dos respingos. Então, todas as áreas molhadas, todas onde tem lavatório, bancadas, tem. E a saia é aquilo que eu te falei, ele vem de encontro com a bancada para dar um acabamento. Geralmente esconde essa cuba, né? E aí, geralmente, eu amplio isso. Então, por isso que ele vem, geralmente, uns círculos, assim, né? Com essa linha diferente de uma das linhas do desenho, dos elementos, pode ser em cor ou tracejada, mostrando, olha aqui, ó, essa aqui, na verdade, é um outro detalhe, tá? Mas eu poderia mostrar o detalhe com as cotas. E aqui é um exemplo de saia, de como que a gente pode detalhar. Então, por exemplo, assim, roda banca, gente, eles chamam de roda banca isso aqui, frontão também, tá? E isso aqui seria a bancada em corte, nesse caso ela teria 6 centímetros, e olha só como que eu tenho que mostrar lá para a marmoraria como que ele deve cortar essa peça. Vocês estão vendo esse desenho aqui, ó? Dá para ver a peça da pedra, uma apoiada na outra, que ele tem essa área molhada, geralmente ela é mais baixa, para a água não ficar escorrendo. Então, eu tenho ela mais alta aqui, 4 centímetros, porque a peça geralmente tem 2, aí eu ponho outra de 2 e ficou com 4. Mas, geralmente, é um acabamento um pouco grosseiro esse. A gente costuma usar esse acabamento, se vocês olharem em corte, que é de meia esquadria, que chama, ó, borda, acabamento em meia esquadria. Que é quando eu pego, o cara vai lapidar essas duas peças, vai chanfrar elas em 45 graus, de tal forma que quando eu encontrar, eu vou colar e eu não vou ver essa chapa que vem de frente, não sei se vocês estão vendo, mas eu não vou ver essa linha interrompendo, vendo que são duas peças. Eu vou ver de frente uma peça só, ela vai se encontrar em meia esquadria, é esse chanfro, que é o que dá para ver aqui. Ou então, essa opção aí, que eu venho com ela toda de frente, né, acabamento reto, e aí eu viria, não é bem esse, porque na verdade esse detalhe não é dessa, mas eu viria ela reta assim, né, uma peça reta, que seria saindo aqui da parte interna um pouco mais alta. Bom, isso já entra um pouco questão de projeto, mas é importante que vocês saibam representar. Principalmente, não é só representar o que é fino, grosso e médio, mas também eu fazer uma diagramação na prancha mostrando o que é o todo, o que são as partes do todo e as partes das partes, né? Então, é o detalhe do detalhe. Então, geralmente, quando eu falo em áreas molhadas, já é um detalhe de um projeto de arquitetura de um edifício. E aí, esse detalhe é um detalhe grande, na escala 1 para 25, que geralmente tem outros detalhes na escala 1 para 10, 1 para 5, de peças menores. E quando eu consigo conectar isso de uma maneira visualmente fácil de compreender, facilita muito. Um outro exemplo de um detalhe executivo que é desse nicho, aqui é uma vista, tá? Eu estou olhando um corte, na verdade, mas eles chamam de vista. Que eu vejo uma janela, uma prateleira, peitoril, na verdade, de mármore, e aqui eu tenho um nicho revestido de mármore. E esse nicho foi passado um corte aqui nesse sentido, que seria na parede, mostrando, olha, ele faz tipo um rasgo na alvenaria. Essa alvenaria não cai por causa disso, tá? Porque ela tá estruturada, ela já tá bem amarrada, então ela é possível de se fazer. E depois reveste com mármore, e geralmente o pessoal usa isso em box para colocar os shampoos, as coisas, né, que vai usar, no lugar de prateleirinhas. Acho que é isso. Eu também poderia ter, faltou aqui a planta, né? Eu também preciso representar isso em planta. Aí é que algumas pessoas às vezes vêm, tá vendo como eu falei que às vezes a gente abre exceções. Nesse nicho, por exemplo, ele está em corte. E no corte, a gente, teoricamente, só cotaria as dimensões verticais. Mas aqui ele já aproveitou e colocou as dimensões horizontais, porque facilita. Aqui ele não precisou fazer uma planta mostrando que a profundidade disso, por exemplo, é 8 centímetros.
tá? Já mostrou aqui. Então, eu não vejo isso como um erro, apesar de não ser o tradicional. Bom, isso aqui, gente, eu trouxe para vocês, que eu achei, assim, interessante, como se fosse um checklist de recomendações para a gente fazer. Então, acho que é interessante vocês, talvez, deem uma olhada no projeto de vocês e verifiquem se tem alguma dúvida. Então, por exemplo, assim, deixar um ponto de energia para a instalação de luminárias ou armários, tem uns armários que são do espelho, né? Armário espelho com iluminação. Então, ele já dá umas dicas de detalhes, né? Que às vezes a pessoa não é acostumada, pode deixar passar despercebido, depois pode ser tarde, fazer falta. A profundidade do armário superior é quando eu tenho esse armário espelho, né, acima da bancada. Então, geralmente é entre 15 e 22. Ele não pode ser muito profundo, né, senão eu não vou conseguir, vai atrapalhar aí, vai atrapalhar a profundidade da minha bancada. Verifique se a porta de abrir do armário irá bater no toalheiro, ó, tudo isso. Aqui tem um toalheiro, então às vezes eu vou lá, escolho e não levo em consideração outros aspectos. Assim como, por exemplo, verificar a altura da torneira. Hoje em dia tem umas torneiras bem altas. Se eu escolher uma torneira mais alta do que o próprio armário, né? Então eu não vou conseguir abrir o armário. Quando a gente escolhe um porta-toalha desse modelo de argola, a gente tem que subir 20 centímetros do ponto onde ele vai ser parafusado, que é uma coisa que às vezes as pessoas usam uma altura padrão, mas geralmente é para aquele que é uma barrinha, né? Que a toalha vai ficar ali. Mas quando ele é argola, ele fica mais para baixo. Eu costumo fixar, né, num suporte que é mais em cima. Então, é uma recomendação que ele dá aí para não esquecer disso. Especifique o tipo de sifão ao ficar aparente. Esse sóculo aqui, gente, ele é uma base que geralmente se faz de próprio concreto para poder proteger o armário da umidade. Mas nem sempre ele tem, olha. Aqui nesse caso não tem, mas ele é suspenso. E aqui ele faz o checklist, tá? Que são mais ou menos essas coisas que a gente já falou. Acho que ao invés de ler, valeria a pena vocês darem uma olhadinha. Não é nada demais, assim, tá? Tem a ver com pontos elétricos, com planejamento, tá? É só